Amigo querido, amiga querida, bom dia. Eu estou com a minha Bíblia aberta nesta manhã na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, para a leitura do verso 1, que diz assim: Ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios, isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Portanto, aqui nós nos deparamos com um cristão genuíno, decepcionado por motivos justos com a igreja. Em que consistia a sua decepção? No fato dele ter encontrado no seio da igreja prática repulsiva até mesmo para aqueles que jamais ouviram falar sobre Jesus Cristo, que não nasceram de novo, que não conheceram o conteúdo da revelação. Com isso, o apóstolo Paulo está declarando que existe uma ética comum, que a imagem e semelhança de Deus presente nos seres humanos faz com que esses compartilhem alguns valores e tenham como repulsivas determinadas práticas. Só que o apóstolo Paulo afirma que o escandaloso não era apenas o fato de ter sido encontrado na igreja comportamento tão antinatural, mas dos membros dessa igreja, em nome da graça, julgando-se, portanto, amadurecidos na compreensão do amor de Deus pelos pecadores, terem tolerado o que havia ocorrido, sem, portanto, disciplinarem quem cometera tamanho escândalo. No verso 2, o apóstolo Paulo afirma: e vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Portanto, existe ética privada. Existe uma ética em conexão a isso, sexual nas Sagradas Escrituras, que há algumas coisas que nós fazemos que atingem a dignidade daquele que a providência divina fez cruzar o nosso caminho, que servem de obstáculo para que ele se aproxime de Deus. E tal acontece quando a igreja banaliza a graça, barateia a graça, quando a igreja anuncia um Cristo Salvador em contraposição a um Cristo Senhor. Quando ela fala de uma graça que salva o ser humano da punição do pecado, mas é incapaz de anunciar uma graça que salva o ser humano do pecado. Portanto, se você está decepcionado com a igreja, é importante que entenda que as epístolas do Novo Testamento foram escritas para a correção de erros encontrados nas igrejas do primeiro século, igrejas que mantinham relação direta com os apóstolos. Nada é novo. E é importante, nesse sentido, que você e eu entendamos o que pode levar uma igreja a viver uma espécie de vida que a torna, portanto, veja só, na sua conduta moral, na sua forma de lidar com o próximo, veja, inferior àqueles que nada conhecem sobre o Evangelho de Jesus Cristo. E o que pode colaborar para isso? Veja só, em primeiro lugar, o que nós acabamos de ver, esse falso amadurecimento que faz com que a igreja, em nome do amor, tolere o que viola a lei do amor. Agora, pode ocorrer o oposto. Por Moisés estar no púlpito e não Jesus Cristo, por se falar mais em lei do que em graça, esse discurso levar a igreja a praticar, veja só, aquilo que os pastores do púlpito condenam. Porque a lei não foi dada para nossa santificação, mas para despertar no nosso coração a dependência da graça de Deus que está em Jesus Cristo.